Saúdo meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos meditar na palavra de Deus, né? Mais um dia, graças ao Senhor, né? Vamos ler a palavra do Senhor lá em Salmos 1. Salmos 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, meus irmãos? Aqui a palavra deixa bem claro, né? Que aquele que conheceu a verdade do Evangelho, a palavra do Senhor, ele não deve assentar no meio da roda dos escarnecedores, né? Não se juntar aos pecadores, porque para que ele não seja uma pedra de tropeço na vida desses irmãos. Amém? Que a gente venha buscar sempre a meditação da Bíblia Sagrada, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Que a gente não venha se contaminar com as coisas desse mundo, não assentando na roda dos escarnecedores. E a gente tem que meditar na Bíblia Sagrada todo dia, para que a gente não venha esquecer os mandamentos de Deus. Por isso que muitos sofrem, muitos perecem, por não ler as Escrituras. E assim, se nós não ler, nós não passamos a acreditar na palavra de Deus. Muitos incrédulos, não crê na palavra do Senhor, não crê nem no que está escrito na Bíblia, imagina as coisas espirituais, né? Que muitas das vezes o homem espiritual, 1 Coríntios 2, 14 e 15, a pessoa natural não compreende as coisas do Espírito. Deixa eu ler aqui. 1 Coríntios 1 Coríntios 2, 14 e 15, está escrito assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Todo aquele que tem a mente do Senhor, ele crê nos mistérios espirituais, crê em portais, porque a nossa vida, tanto o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, como a nossa casa, é muito sagrada diante de Deus. Que a gente não venha colocar no nosso corpo nada que desagrada o Senhor. Você nasceu perfeito, eu nasci perfeito, e o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos, quando conhecemos as Escrituras, a palavra do Senhor, nós passamos a entender que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E assim como nós entendemos isso, nós passamos a nos santificar, a nos limpar, a nos lavar no sangue do Cordeiro. E assim nós passamos a entender que não podemos usar coisas que desagradam a Deus, coisas da vaidade que desagradam o Senhor. Porque o Espírito Santo, ele não tem como habitar numa vida desconcertada. Por isso que nós temos que buscar o conhecimento das Escrituras para se limpar, se lavar no sangue de Jesus. E aí, Senhor Jesus vai nos lavando, nos limpando, nos purificando, nos libertando da vaidade, da bebedeira, bebida alcoólica, das prostituições, das obras da carne, porque isso desagrada a Deus. E aí você vai se tornando uma pessoa espiritual,
passando a acreditar, porque os incrédulos não herdarão o reino de Deus, passando a acreditar na verdade do Evangelho, que é a Bíblia Sagrada. E muitas coisas da Bíblia Sagrada é espiritual, então você só vai entender ela através da leitura e o Espírito Santo convencendo você do erro. Por exemplo, os macumbeiros, eles estão vivendo de acordo com o Velho Testamento, com sacrifícios. Mas Jesus veio. Quando Jesus veio, não se precisa mais. O véu foi rasgado quando Jesus morreu naquela cruz. Então não precisa mais crucificar nenhum animal. Para ter diálogo com Deus, para ter... para falar com Deus. Mas não precisa mais. Hoje você tem Jesus como nosso mediador. Em 1 Timóteo 2,5 está escrito que só há um mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo. Não é Maria, não é José, não é João. O único mediador é Jesus de Nazaré. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a direção da salvação da nossa alma. E a gente assim, através da meditação na Bíblia Sagrada, passamos a entender que Jesus veio dar a luz ao mundo. Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então é necessário ler e entender as Escrituras e crer que muitas coisas são portais espirituais. Muitos acreditam que colocam um objeto dentro de casa, um amuleto, aquilo vai ter um poder para proteger ela. Isso é um portal. A Bíblia diz que nós temos que crer em Jesus é pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Não se vê. Você vê o vento? Nós não vemos o vento. Mas nós cremos no vento, porque sentimos ele. Ei, meus irmãos, a presença de Deus na nossa vida, muitas das vezes, nós vamos sentir através da oração ali, ou do louvor. Por isso que a Bíblia fala, ouvir louvores, cânticos, hinos da harpa, para que nosso espírito seja edificado. Não ouvir músicas do mundo, que desagrada a Deus. Só fala de adultério, bebedeira, prostituição, larga da tua mulher mesmo, sai com outra. Tudo que você ouve entra para dentro de você. Se você ouve louvores, edifica o teu espírito. Se você ouve rap, funk, música do mundo, vai desagradar a Deus, teu espírito vai ficar contaminado. Presta atenção na letra das músicas para você ver. Marília Mendonça mesmo, ela cantava louvores, mas saiu da presença de Deus e foi cantar para o mundo. Olha os tipos das músicas que ela cantava. E antes dela morrer, Deus avisou. Deus deu um sonho para ela, um avião caindo. Era o avião que ela estava. Então, meus irmãos, Deus sempre alerta para você voltar ou conhecer Jesus verdadeiramente. Então, nós não podemos endurecer nosso coração para a palavra de Deus. Então, o que Deus quer de nós, nos arrancar do meio dos joios, pegar você como trigo e tirar do meio do joio. E assim nós passamos a obedecer às Escrituras. Porque o diabo, meus irmãos, ele não vai aparecer em forma de dragão, de bicho feio para você. Às vezes até aparece. Ele vai aparecer usando alguém para te fazer tropeçar. E se você não tiver discernimento, ligação com Deus, você cai no laço dele. Porque ele sempre vai usar alguém, te abraçar e falar, vamos ali tomar mais uma, não dá nada não. Depois você se conserta, ainda dá tempo. A vontade do diabo é te amarrar no pecado. E te amarrando no pecado, você esfria na fé, não tem força de buscar a Deus. E ali, Satanás ganha força.
Isaías 59, primeiro. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então os nossos pecados fazem separação de nós e Deus. Existe uma barreira. Mas se você se arrepende dos pecados, de joelho, pedindo perdão, verdadeiramente, essa barreira é quebrada. Essa barreira simboliza o teu pecado. Se arrependeu, pediu perdão do pecado, a tua oração sobe, o véu foi rasgado. Aleluia! Então você se arrependendo dos teus pecados verdadeiramente, pede para o Pai: Senhor, perdoa meus pecados, minhas falhas, meus erros. Verdadeiramente Deus age na sua vida. Porque nós não vemos o mundo espiritual, meus irmãos. Mas existe legalidades. É obediência. Se o seu pai e sua mãe fala para você: não vai naquele lugar lá, você vai se dar mal. Se você vai, cai, machuca, se arrebenta. Minha mãe e meu pai falou para mim não ir. Então muitas das vezes Deus usa para alertar os caminhos errados, tortuosos que você está seguindo. O coração do homem é enganoso. Há caminhos que para o homem é caminho de morte. Então a gente tem que se apegar à Bíblia Sagrada, às Escrituras, para nós não sofrer nesta terra. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Saúde, paz, longanimidade. Mas é necessário buscar o conhecimento das Escrituras. Eu no passado também não obedecia a palavra de Deus e pegava muita luta, muita prova. Porque a palavra de Deus é nosso Pai que está no céu. E Ele que é o melhor para nós. Quantas vezes eu ia fazer algo de Deus, por isso que é importante nós termos a Bíblia Sagrada. Eu fechava a minha Bíblia assim e falava: Senhor, eu preciso de uma resposta dessa situação. Fala comigo, meu Deus, porque isso aqui é palavra viva. É viva. É Deus no céu, essa palavra na terra. E eu soltava ela assim, ó, caía numa passagem de resposta para mim. Tá entendendo, meus irmãos? Então ela é palavra viva e eficaz. Olha o que está escrito aqui onde caiu, ó. Isaías 61, versículo 7. Por vossa dupla vergonha e afronta exaltarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. É uma palavra gloriosa. Dupla alegria. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. E a gente tem que ler ela, aceitar ela. Quando você aceita, você está aceitando a repreensão de Deus na sua vida. E é caminho de paz. E assim nós começamos a trilhar um caminho de limpeza diante de Deus. Deus começa a nos limpar, nos lavar, nos purificar. Porque eu já falei, vou falar de novo aqui em Apocalipse. Está escrito assim. Por isso que é necessário a gente deixar Deus trabalhar na nossa vida.
Ó, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, vestes. Aí muitos falam que anda de qualquer jeito. O povo tem andado pelado, quase nu na rua, mostrando bunda de fora. Aqui está falando, ó, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Lavam suas vestes, muda a tua roupa, santifica o teu corpo. Não anda com blusa decotada mostrando o seio, com short curto. Então é necessário conhecer a Bíblia Sagrada para nós santificar nosso corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. Mas isso é para a pessoa que quer aceitar o Evangelho, né? Jesus, ele não obriga ninguém a seguir ele. Mas existe só dois caminhos: salvação e condenação. Deus me levantou, não foi para pregar mentira para o povo. Falar que se você ficar do jeito que você está, você vai ser salvo. Não, tem que se consertar. Se quer morar no céu, tem que se consertar. Se arrepender dos maus caminhos, sair dos caminhos errados, buscar Deus. E o diabo, o que ele mais quer nesses tempos é destruir os casamentos, jogar solidão na vida das pessoas, raiva no coração, mágoa. Mas Jesus, ele quer te curar, te restaurar, que você tenha um casamento abençoado, guardado debaixo da mão poderosa de Deus. Aí a mão do Senhor é sobre a tua vida. Mas é necessário perseverar, a busca, para que nós vamos morar na glória do Senhor. Às vezes eu fico reparando aqui os passarinhos cantando. De manhã cedo, 4:30 da manhã, 5 horas, tá escuro ainda, eles já estão cantando, eles estão louvando a Deus. Nem amanheceu o dia, já estão louvando a Deus. Imagina no céu os anjos adorando o Senhor. Que coisa gloriosa que deve ser o céu. Meu Deus. Se aqui a gente vê o arco de cores no céu, imagina que é bonito, imagina o céu como deve ser glorioso. Se a gente imagina aqui uma plantação de rosas, uma plantação de flores, que é a coisa mais linda, imagine o céu como deve ser, que é muito mais que isso. As ruas de ouro e de cristal, que a Bíblia mesmo fala. Meu Deus. O rio que corre debaixo do trono de Deus, que simboliza a água da vida. Meu Deus. É glorioso. Por isso vamos perseverar, meus irmãos, na busca, no conhecimento da palavra de Deus, cada dia mais. Não deixe o inimigo te enganar. Cuidado com quem fala para você. Já me falaram no passado. Cuidado para você não ficar bitolado, viu? Isso foi o diabo usando a boca da pessoa, tá? Porque Satanás, ele não quer que você busque o conhecimento da Bíblia Sagrada. É igual a primeira vez que eu cheguei na igreja evangélica, um dos primeiros cultos que eu fui, não sei se foi o segundo ou terceiro, Satanás foi tão sujo, querendo me tirar da presença de Deus, que eu parei meu carro em frente da igreja, eu ainda não conhecia a palavra de Deus verdadeiramente, eu estava com muita vergonha, parou um carro atrás de mim. Falei, eu vou esperar os irmãos descer e ir para a igreja, depois eu vou. Pois não descia do carro. A hora que eu desci do carro, um amigo meu parou o carro atrás, desceu do carro para me afrontar. Ô Michel, você está indo na igreja evangélica? Isso eu já tinha perdido casamento, casa destruída, tinha perdido tudo. Eu falei, é aqui que eu comecei a ser restaurado. Aqui que Jesus começou a me libertar. Ele calou a boca na hora. Ficou com vergonha. Porque o diabo usou a boca dele para me envergonhar. Não foi ele em si. Mas eu perseverei.
Lutas veio, eu perseverei. Batalhas veio, eu perseverei. Uma batalha em cima da outra, mas eu perseverei. Assim como os 10 leprosos, aquele que voltou para agradecer ao Senhor, foi eu. E estou aqui perseverando. Mesmo na pouca força, o Senhor dando força, eu perseverando. Aí Deus levanta um irmão, outro irmão, para poder orar pela tua vida e apresentar um pela vida do outro. É como estar numa guerra, meus irmãos. É como estar numa guerra. O irmão está lá machucado, mancando, se rastejando, o outro vai lá, põe o braço debaixo dele, levanta ele, vamos, irmão. Nós estamos numa guerra, meu irmão. A salvação da nossa alma que está em jogo. Nós somos soldados de Cristo. Precisamos perseverar. Mas tem aquele que não quer também. Aí não tem como. Vai morrer na guerra. Morte simboliza condenação, tá? Porque salvação é ir morar na glória com o Senhor. Então nós temos que perseverar, meus irmãos, na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe o dia dos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento essas vidas, Senhor, que vão assistir esse vídeo, Pai, diante da Tua presença, meu Deus, que o Senhor possa tocar nos corações, Pai, trazendo arrependimento, conversão, meu Deus. Traga arrependimento a esses corações, meu Pai, que eles venham buscar mais de Ti, buscar perseverar, Senhor, na graça, no conhecimento das Escrituras, Pai. Abra a mente, arranca a cegueira espiritual, abra a mente para eles entenderem a Tua Escritura, meu Deus. Pai, aquele que não está conseguindo ler, meu Deus, que as vistas embaça, repreende esse mal, meu Deus. Vai passando nesta vida, meu Pai, vai repreendendo os demônios, ataque espiritual contra esta casa, esta família. Exalta esta vida, Satanás, eu te repreendo pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, aquele que ouvir e vê essa live vai ser edificado, fortalecido pela graça do Senhor, pelo conhecimento da Bíblia Sagrada, porque não é de mim. Ó Deus, toca nos corações, na mente. Pai, traz arrependimento a esses corações, meu Deus. Tempos são trabalhosos, são difíceis, meu Deus, mas que o Senhor possa, Pai, trazer arrependimento a esses corações, meu Deus. Traz conversão, meu Deus, essa casa, essa família. Não deixa o diabo separar esse casal, esta família, meu Deus. Pai, repreende todo ataque espiritual contra esta vida. Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem. Sai, em nome de Jesus. Pega tudo que é teu e sai desta casa, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a vida dos irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.